E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Verbalizando e queremos hoje continuar a respeito da série Rema. E hoje nós sequestramos alguém de Belo Horizonte, onde nós iremos falar um pouquinho sobre a autoridade do crente. Rafa, obrigado por ter aceitado o convite. Na verdade, não foi bem um convite. Catamos eles aqui e falamos, rapaz, vem aqui comigo, vamos falar um pouquinho do Rema. Porque você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você tem que experimentar o poder de ser Rema. Rafa, que bom estar aqui com você. Bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre a autoridade do crente. Bora, Wilson. Primeiramente, muito obrigado, viu, pelo convite. Ele falou que foi intimado, mas eu me senti muito honrado de estar aqui e falando dessa escola tão poderosa e maravilhosa que transformou nossas vidas, né? Desse jeito. Então, para mim é um presente estar aqui. Eu fico um pouco tímido mesmo, eu não sei lidar com esses negócios assim não, mas daqui a pouco você desenrola aqui, que esse cara é o rei do podcast, gente, já descobri. Pessoal, tá tudo certo, só não tem o pãozinho de queijo aqui. Aí eu ficava de boa. Então, esse é o problema, por isso que não deu certo. Mas já garantiu o café. Não, tá certo, aí tá tudo certo. Rafa, bom, vou chamar você de Rafa. Bora. A ideia nossa aqui é de nós falarmos um pouquinho sobre o Rema. Porque, de fato, o Rema, ele transforma vidas. Amém. O Rema, as pessoas, quando são impactadas por essa palavra, uma palavra que, a palavra da fé, ela vem, ela entra e ela acaba transformando vidas. Amém. E quando nós vamos falar sobre a autoridade do crente, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa romper. Certo. Né? E uma das coisas que o irmão Reagan fala muito no livro dele, principalmente o Combatendo no Combate da Fé, né? Ele fala a respeito de batalha espiritual. O que será que é isso? Será que de fato existe uma batalha espiritual que nós temos que enfrentar? Como que isso ela acaba sendo interligada com a autoridade do crente? Será que ainda nós, como crentes, nós temos que fazer alguma coisa? Como que fica isso? Eu lembro que no livro Igreja Triunfante, do irmão Reagan, ele vai citar 3 tipos de igreja. Gente, 3 tipos de igreja, se você fizer o Rema, você vai entender do que eu estou falando. Como que fica isso? Será que nós, como crentes, ainda temos que fazer alguma coisa? Será que Cristo, o que ele fez na cruz não foi suficiente? Como que é isso? Como que fica isso na nossa cabeça? Então, eu amo essa matéria porque, assim, o que eu sempre converso com os alunos é que a gente pensa que o irmão Reagan estava lá em Tulsa, né, sem nada para fazer, e do nada ele olhou assim, essa matéria vai chamar a autoridade do crente porque eu quero. Não, eu percebo literalmente que a sabedoria do irmão Reagan, de anos atrás, de olhar para o corpo, olhar para a igreja e perceber uma necessidade de ensino, referente àquele assunto de autoridade. Essa matéria eu falo claramente, eu converso com alguns amigos, parceiros, professores, que ela poderia ter o nome de Efésios. A carta aos Efésios revela a minha autoridade espiritual, revela a minha autoridade do crente. Então, eu vou passear muito ali na Bíblia em vários textos, né? O texto inicial é Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, né? Jesus falando dessa autoridade que foi dada, que foi delegada, mas a carta aos Efésios, ela revela essa autoridade no todo, e ela revela mesmo que tem uma batalha. Existe sim uma batalha, a questão é como lidamos e como encaramos essa batalha, de frente ou numa posição já de vitória. Isso faz toda a diferença, Wilson. Então, assim, compreender isso é o objetivo da matéria autoridade do crente. É mostrar para você que você já tem uma autoridade em Cristo, dada, consolidada, através da sua palavra, da sua obra, e exercer essa autoridade, e aí vai vir a batalha. E por que tem essa batalha? Que é mais de resistência do que de guerra. Muito bem, mas você falou algo interessante. Então, em Jesus, nós tivemos uma restauração da nossa autoridade. Completa. Mas por que restaurar? A gente perdeu em algum momento? Perdemos. Como que aconteceu isso? Por que isso aconteceu? Para que a gente, de fato, eu sei que lá em 1 de João vai dizer que em Cristo Jesus, né, Cristo ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Como que fica isso? Então, em algum momento eu tinha autoridade como filho de Deus e eu perdi essa autoridade e em Cristo, como que fica? Estamos falando de identidade, como que é isso? Isso é muito legal, porque antes de eu chegar na batalha, eu preciso saber por que essa batalha se formou. Boa.
Então, assim, isso é muito bom. Então, se eu olhar para o texto de um texto tão famoso que você nunca vai ler no Rema, tá? Você vai ler poucas vezes. Gênesis 1, 26. Você acha que você vai ler uma vez a cada semestre, por aí. E esse texto fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu não sei como é que você era aluno, Wilson. Eu era um aluno questionador. Eu era o chato da turma. Eu queria saber por que eu era imagem de Deus. Porque eu lia João 4:24, que fala que Deus é espírito. E eu me perguntava, como é que eu posso ser imagem de Deus e Deus é espírito? E eu não entendia que eu era imagem de Deus em atributo e caráter, e naquilo que Deus é, ele decidiu compartilhar comigo. Eu não anulo a sua soberania, eu não anulo a sua grandeza, porque tem coisas que Deus não quis, e ele tem esse direito, porque ele é Deus, ele é soberano, ele não quis compartilhar comigo. Mas uma das coisas que Deus quis compartilhar comigo é governo. Ele é um Deus de governo, ele é um Deus de autoridade, e ele me criou dessa forma, para que eu resplandecesse governo, resplandecesse autoridade sobre a terra. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha esse homem domínio, tenha esse homem autoridade, tenha esse homem o quê? Governo. Isso é tão forte, a gente não presta atenção nisso, isso é tão poderoso, que o homem foi chamado para dominar e não ser dominado. Tudo que tem o aspecto de dominar você e me dominar, gerar em nós domínio, nos mata. Vou te dar um exemplo. Se a comida me domina, ela me mata. Se o dinheiro me domina, ele consegue me matar. Então o homem não foi chamado para ser dominado. O homem foi chamado para dominar, exercer governo, que automaticamente é exercer autoridade. Mas sabemos que o homem perde. Uma vez que é te dado algo, é seu, né? E a Bíblia é muito clara nesse aspecto. Deus, ele, quando entrega algo, ele não toma de volta. O que Deus te dá é seu. É sua responsabilidade conduzir aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E ele nos deu a autoridade. Porém, nós fomos enganados pelo diabo. A mulher foi enganada, o homem comeu sabiamente, teve a queda. Com a queda houve a perca dessa autoridade. Houve a perca desse governo. Então, o homem que governava, agora é dominado. O homem que dominava, agora é controlado. O homem que tinha poder sobre as coisas, passa agora a ser um servo de quem ele entregou o seu poder, que é o diabo. Então, o homem perde essa autoridade. E ela precisa ser devolvida. E a autoridade que o homem tem é sobre as coisas, e não é uns com os outros. Nós exercemos autoridade sobre espíritos malignos, sobre doenças, sobre enfermidades, e não uns com os outros. Pelo contrário, uns com os outros é submissão. Uns com os outros é considerando você maior do que eu o tempo todo. Pessoal, nós vamos ter um podcast só sobre submissão e autoridade. Eu, se fosse você, que é não muito perdia, bom. Hein? É um tema muito bom. Então, uns aos outros, eu te considero maior do que eu o tempo todo. Mas essa autoridade foi perdida. E porque ela foi perdida, vários danos foram causados ao homem por perder essa autoridade. E aí eu brinco, né, de plano de redenção, ou plano de amor, ou projeto de redenção mesmo, que é onde Deus vai começar através da queda do homem, prometendo esse resgate, essa devolver de volta essa autoridade que um dia foi perdida. É interessante, você citou de uma forma indireta aí Salmo 115, né? Foi. Ou seja, Deus ele é o dono do céu, vamos colocar dessa forma, mas ele deu a terra ao homem. Aqui foi dado uma autoridade, aqui foi dado um domínio para que ele exercesse. E quando você fala, enquanto você falava aqui, me veio o texto de Paulo, que Paulo ele fala da seguinte forma, né? Porque o pecado não tem mais domínio sobre vós. E eu costumo utilizar o sinônimo de pecado. Então, se o pecado ele não tem mais domínio sobre mim, então significa que a enfermidade não tem mais domínio sobre mim, a miséria não tem mais domínio sobre mim, significa dizer que tudo aquilo que é consequência do pecado não pode mais ter domínio sobre mim. E eu gostei quando você falou da seguinte forma, rapaz, olha só, como eu fui restaurado, restituído, né, reintegrado numa posição de autoridade, agora isso não pode mais ter domínio sobre mim. Isso me faz entender algo, como eu vou exercer essa autoridade sobre a enfermidade. Isso aí. Como que eu vou exercer essa autoridade sobre a miséria. É isso aí. E miséria é num aspecto amplo, né? Será que, de fato,
quando a palavra ela estipula isso, quando Paulo está dizendo isso, qual que é o meu posicionamento em autoridade? Eu tive aula de autoridade do crente com o Beto. Incrível. Com o Beto. E eu lembro que ele falou algo muito interessante. Ele falou, rapaz, eu tinha medo do diabo. Mas depois que eu tive essa aula do Rema, eu atropelo o diabo. Você vira um caça-fantasma, né? Você vira aonde tem um demônio que eu posso mandar embora? E ele trouxe esse entendimento. Ou seja, agora existe uma percepção, um discernimento, um discernimento correto de qual é o meu papel. Então, como que isso interage? Então, eu perdi a autoridade, e aí você estava falando, eu te interrompi, agora Jesus, ele traz a redenção. Ele me faz sentar agora ao lado dele. Como que é isso? Então, esse é o ponto. O ponto é compreender primeiro quem você é. Não adianta eu falar da autoridade espiritual, da vitória em Cristo, né? Saber que você é uma igreja triunfante, não uma igreja militante, saber que você já venceu em Cristo, né? Porque senão a gente vira papagaio, a gente fica repetindo as coisas. Eu sou mais que vitorioso. Eu sou mais que vencedor. 1 João 4,4, o maior habita em mim. Né? E vamos nesse rolo, que eu falo, nessa massa, e talvez não compreendemos de fato o que estamos falando. O que é ser mais que vencedor? O que é ter o vitorioso habitando em mim? O que é essa vida de Deus hoje que flui na minha vida? O que de fato é isso? Essa compreensão ela é o ponto de partida para entender tudo. Né? Ela é saber quem você é em Cristo, saber a vida que você tem nele, saber que existe Zoe e Bios, vida natural, biológica, e a vida de Deus que opera hoje na minha vida, e compreender uma coisa que vai facilitar muito a nossa vida. Quando eu olho para Gênesis, eu tenho ali um plano perfeito. Eu tenho um Adão livremente tendo contato com Deus antes da queda, compreendendo como deveria funcionar as coisas, dando nome para os animais, governando, exercendo autoridade sobre a terra. Eu tenho tudo isso ali. E está maravilhoso, está lindo. Quando Adão peca, né, Adão vai ter que viver um processo de compreensão, de separação de Deus. Ele não sabe mais quem é Deus num ponto de viver com ele. E eu tenho que entender uma coisa, eu vivi o contrário de Adão. Eu não vivi a vida inteira com Deus. Eu não sei caminhar com Deus. Embora eu entenda, comece a compreender lendo a sua palavra, é um processo de anos para eu viver de fato, né, na forma efetiva do que Deus preparou para mim. Então eu estou caminhando no processo contrário de Adão. Adão teve que aprender a viver sem Deus. Eu estou aprendendo a viver com Ele. Uau. E aprender a viver com Deus é Ele revelar para mim agora a posição espiritual que eu tenho. Então, quando eu nasci de novo, né, a gente nasce por dentro, nosso homem interior, nosso espírito recriado, ele liga de volta a Deus. Isso é batismo. As pessoas fazem mó bagunça com batismo, eu não sei porquê. Batismo é basicamente nascer de novo. Aí o que é batismo nas águas? A confirmação do novo nascimento. O que é o batismo em línguas? A forma pública também de demonstrar em oração de outras línguas, ou o batismo no Espírito Santo, aquilo que já aconteceu dentro. Então, ser inserido em Cristo. Isso que vai ser batizado. Isso. Então, eu nasci de novo, fui colocado dentro de Jesus. E agora eu tenho que compreender o que tem esse pacote dentro dele. Jesus não veio só me salvar, que seria lindo, viu? Seria perfeito. Se Jesus tivesse só vindo me salvar, eu estava muito feliz e muito grato. Não, mas Jesus veio devolver tudo que um dia foi tomado de mim do Éden. Quando eu falo Éden, a gente pensa muito num jardim, né, num lugar. Mas a ideia Éden, no seu original, a palavra Éden, ela quer dizer prazer, Isso. realização e satisfação. É por isso que a gente é louco por essas coisas. Nós somos loucos por prazer, loucos por satisfação e loucos por realização. A gente quer ser realizado, satisfeito, ter prazer. Só que buscamos isso em coisas erradas. Só que Éden também é alguém. Éden é Jesus. Olha. Ele é o nosso jardim. Ele é o nosso lugar. Ele é o lugar da nossa habitação hoje. Então, eu dentro desse novo Éden, que é Cristo, eu preciso me reconhecer lá dentro. Eu preciso saber o que tem lá dentro. Tem salvação, que é o que todo mundo fala, que é universal, que é maravilhoso, né? A palavra Sousa ali tem muita coisa dentro dela, mas também tem o governo de volta, tem autoridade, tem domínio de volta. Então eu preciso começar a compreender o seguinte, cara, então de fato o pecado não pode mais me dominar. E não vai ser por um esforço para o pecado não me dominar,
vai ser uma consciência de governo, não, porque agora eu governo, não mais o pecado, porque Cristo em mim, a esperança da glória. Eu estou em Cristo e sou nova criatura. O amor de Cristo me constrange, 2 Coríntios 5,14, me aperta. Então, tudo isso vai remeter o quê? Então ele me devolveu a vida, me devolveu a minha identidade, me trouxe um plano de salvação, mas me colocou numa posição de vitória. Eu não sou vitorioso pela circunstância que chega, eu já sou vitorioso em meio à circunstância que chegou. Amém. Essa é a mentalidade do reino. E eu brinco muito com os meus alunos. Pressão, provação, dificuldade é ligada à promoção. Vem coisa boa aí. Né? Se você passa, pode ficar tranquilo que vem coisa boa aí. Porque vitória já é o nosso nome, está escrito na nossa testa. Então, passa desse ponto. Eu preciso compreender quem eu sou em Cristo. Compreendi quem eu sou nele, então eu vou compreender agora que nele também eu ando em autoridade, eu ando em governo. É o texto de Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Você vê, pessoal, como é rica. Num bate-papo como esse, você já começa a pensar e refletir a respeito de coisas que está dentro de você, que você fala, uau, por que isso não está acontecendo na minha vida? Talvez seja porque nós não nos posicionamos, ou então porque nós não conhecemos a palavra como ela é. Eu gosto de citar Daniel capítulo 11, verso 32. Para mim, é um norte, porque ele fala assim, quando eu conheço o atributo, o caráter de Deus, eu vou fazer proeza, eu vou ser efetivo, eu vou ser eficaz. Glória e muitas vezes, como nós não conhecemos quem nós somos nele, eu me lembro, não vou me lembrar o nome do livro, o irmão Reagan, ele cita que ele teve um discernimento a respeito de orar, Efésios capítulo 1, de 15 a 22, 23, e ele começa a orar a respeito disso, e aquilo começa a trazer uma mudança nele, porque ele discerne exatamente qual é a posição dele agora em Cristo. É no próprio livro Autoridade do Crente. Isso. Eu estava na cabeça o livro Igreja Triunfante, que ele vai falar algo bem profundo, porque ele vai citar algo quando a igreja ela se posiciona numa forma como, pelo amor de Deus, Jesus, volta logo, você precisa voltar logo. Quando, na verdade, quando nós entendemos a nossa posição nele, e aí é uma questão de autoridade posicional, ou seja, onde nós estamos nele, é que nós vamos entender, de fato, que nós vamos avançar. Nós tivemos aqui a professora Ágata, e ela trouxe uma ilustração belíssima, quando ela fala a respeito do que significa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E ela deu uma ilustração que mexeu bastante com a gente, que foi mais ou menos assim. Dá a intenção, quando você lê esse texto, que parece que assim, o inferno está ali, você está com medo e você está assim. Não, ela falou assim, é como se fosse a tropa de choque. Cada hora que ela dá um passo para frente, o inferno vai recuando. E o inferno vai recuando. Nesse aspecto, nós falamos em Fundamentos da Fé que um dos inimigos da fé é o medo. Sim. Como que o medo ele vai interagir nesse ponto? Porque se eu não sei a minha posição, se eu não sei efetivamente quem eu sou em Cristo, né? Que nele eu posso todas as coisas, quando eu sei que de fato e de verdade ele venceu na cruz, que na cruz a palavra vai dizer que em Jesus Cristo ele já desfez as obras do diabo. O irmão Reagan, ele vai trazer no livro Combatendo o Combate da Fé, que existe de fato um combate ainda a ser travado. Existe. Mas será que eu tenho que ficar de uma forma letárgica, de uma forma onde, como diz um pastor da nossa igreja, deitado na redinha, esperando? Como que é isso, Rafa? Então, assim, o primeiro ponto que eu falei, a gente está tratando aqui, é compreensão de quem você é. Uma vez que isso ficou claro, então a gente vai ter uma coisinha dentro da nossa cabeça aqui, uma massa branquinha, cinzenta, que é o nosso inimigo principal. Eu falo que o diabo é o inimigo derrotado. Se eu entender isso, já é grande coisa. Eu não vou anular as suas astúcias, e não vou anular os seus sofismas, e não vou anular os dardos inflamados, até mesmo escrito lá em Efésios capítulo 6. Sim.
O diabo é um inimigo derrotado, mas ao mesmo tempo tem que compreender que o diabo é milenário em ser humano. Então o diabo está nesse negócio de jogar com o ser humano mais tempo que eu e você temos de vida. Então o diabo sabe como funciona o ser humano em si, né? Porém, eu tenho que compreender que ele é um inimigo derrotado. Jesus já triunfou sobre ele. Eu acho tão fantástico Paulo escrever na carta de Colossenses, que essa carta, quando Paulo escreve no capítulo 2 ali, ele está trazendo um cortejo de triunfo. Ah, você vai citar Rick Renner. Também. Você vai citar Rick Renner. Ele que mostra. É maravilhosa essa cena. Eu acho fantástico quando escreve isso, né? Esse cortejo de triunfo que Paulo mostra, aonde os inimigos derrotados são expostos publicamente diante daquela nação vencedora, né? Então, ou seja, né, o diabo foi exposto no inferno, na terra e no céu. Ele é o inimigo derrotado. Então vamos lá. Primeira coisa, eu compreendo quem eu sou. Segundo ponto, eu não esqueço e não vou esquecer jamais que o diabo já é o inimigo derrotado, porém ando no equilíbrio de que ele tem compreensão de quem é o ser humano. Ele sabe como o ser humano age. Então ele vai agir com tentação, com sofismas, com alarmes. Ele vai dar dardos, vai dar setas. E aonde mora o perigo? Na cabeça. O melhor livro que eu já li, e eu leio uma vez por ano sobre esse assunto, é da doutora Joyce Meyer. Ah, esse daí O campo de batalha da mente. Então tudo começa aqui. Isso. Porque pensa você na posição de ministro, pastor, professor, né? Você chega para alguém, vai ensinar dentro da sala de aula ou vai conversar com uma ovelha na igreja e você fala, olha, você nasceu de novo. Ó, você é uma nova criatura. Deus habita em você, você é mais que vencedor. Você gasta um tempo ali mostrando a carta aos Efésios, abre Colossenses, vou abrir um texto daqui a pouco falando sobre a questão do medo, que é o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 14. Você traz embasamento, orienta na justiça, a pessoa cresce um pouco, porém ela vai sair do gabinete. E quando ela sair do gabinete, na hora que ela virar a rua ou entrar no carro, vai vir uma seta, mas não é bem assim. Não, o professor ensinou, mas, entretanto, todavia, porém, vai vir os dardos, vai vir as setas, que são pensamentos. Pensamentos contraditórios com aquilo que você aprendeu. E aí vai entrar em choque a verdade. Ou a verdade prevalece, ou ela sai. Eu acho isso tão forte, na verdade, que ela é uma só. Eu lembro desse texto, para mim, um dos textos que mais mexe comigo é o texto de Atos, no capítulo 7, quando Estevão vai ser apedrejado. Estevão prega uma verdade. E porque Estevão prega uma verdade, Lucas, né, relata ali em Atos que quem ouvia aquela verdade fazia barulho nos ouvidos, traduzindo para o português de hoje. Era ensurdecedor para os religiosos ouvir aquela verdade ao ponto de matar Estevão. E qual que era a verdade de Estevão? Estevão pegou Moisés, foi até Salomão para dizer uma mensagem: você é casa. Você é a habitação de Deus. E isso fez que Estevão o quê? Morresse. Então a verdade, ela tem esse poder. Ela te choca. Ela vai te... Quando eu começo... Repara os alunos do primeiro ano, no primeiro dia de rema, depois no terceiro... Vem pro rema que você vai ver o que eu estou falando. É verdade. No terceiro dia de aula, você nunca ouviu aquilo, você fica assim, eu fiquei irado. Não tenho outra palavra. Sério, eu fiquei muito bravo. Fiquei bravo com os meus pastores, eu fiquei bravo comigo. Eu fiquei bravo com muita coisa. Eu falei, como que ninguém nunca me ensinou isso aqui? Né? Como que alguém nunca me mostrou essa verdade tão clara, tão simples e objetiva? Sim. Então eu tenho esse ponto, o ponto da minha mente, ali que está a batalha. Eu compreender que o tempo todo eu vou ter que levantar o escudo da fé. Então, por isso, né, que eu falo, saber quem você é e compreender fé, você já está andando em vitória. Porque a batalha ela vai andar nesse campo. Né? O diabo vai vir o tempo todo com os dardos inflamados. A Bíblia fala que seu casamento tem restauração. O diabo fala que não tem jeito. A Bíblia fala que a sua saúde pode ser restaurada. O diabo fala que você vai morrer. A Bíblia fala que Deus tem o melhor para você. O diabo fala que não é o melhor para você. Então é uma guerra de pensamento. E ela quer controle. A mente quer controle. Ou a carne controla, ou o espírito controla. Nós vamos ter, pessoal, também, não posso deixar aqui de falar, teremos um podcast também falando a respeito de como ser guiado pelo Espírito. E isso daí vai ser também disruptivo. Você não pode perder. Gente, você tem que estudar no Rema. Você tem que fazer parte dessa escola. Posso falar aqui entre parênteses rapidinho, Claro. voltar aqui para a batalha espiritual.
vou confessar um pecado. Olha aí. Pessoal aí, ó, já tá vendo? Já tá tendo cura Já aqui, tá ó. tendo cura. Cara, eu acho, tá? Eu falo isso quando eu prego, eu falo isso quando eu ensino. A coisa mais difícil da vida é ser guiado 100% pelo Espírito Santo. Eu não acho que é tão simples viver Romanos 8, 14 ao 16. Eu acho que é uma vida diária. Sim. Você ser guiado... Porque assim, qual que é a ideia do Espírito Santo? Que você seja guiado para virar rua. Eu não cheguei lá ainda, quero chegar. Mas para você, o que você vai comer, o que você não vai comer. Ao Sim. ponto de ter essa entrega, essa devoção tão grande a conduzir a sua vida a Ele. Por que eu falo que eu acho tão complicado? Porque o tempo todo o Espírito fala, não faça, mas aí a carne vem, peraí, calma, faça. E aí que está a batalha. A batalha está pela sua mente. Se você compreender que a batalha é pela sua mente, porque tudo começa aqui. Eu já tive um tempo, você também já esteve lá dando aula no Prisional. Rema Prisional é um sucesso. Se você não conhece esse projeto, você tem que conhecer. É, maravilhoso. Mas foi uma escola para mim. As pessoas pensam que a gente vai entrar no presídio e vai edificar. Pelo contrário, meu amigo. Você sai muito edificado. Você sai assim, meu Deus. O que a graça pode operar? Né? Um nível de entrega que a graça pode fazer. Isso que você está falando, Rafa, recentemente eu dei aula lá e 5 pessoas aceitaram Jesus. Cara, é incrível. É uma experiência e assim, que... eu estava explicando basicamente sobre conhecendo as Escrituras. Não era... Que é o preparatório, né? Conhecendo as Escrituras. E 5 pessoas Cara, aceitaram Jesus. Eu sou suspeito, eu acho incrível. Então assim, como negar? É tremendo. E aí, assim, você vê que lá dentro do prisional, uma coisa que eles falam com a gente, né, eles com muito respeito, eles falam, ninguém nasce assassino. Isso. Ninguém nasce traficante. Porém, um pensamento errado foi construído. E esse pensamento virou o que a pessoa é. Então, tudo está aqui. Então, a batalha, ela existe. E ela vai exigir de você o quê? Um posicionamento. É basicamente isso. Né? Eu acho fantástico o exemplo que Paulo traz, que é a armadura romana, para falar o que é, né? Antigamente, só eu, você que vai ver esse podcast, tenho certeza que você nunca fez isso, mas só eu que fazia isso, que era acordar pela manhã bem cedo. Não faz isso. Antes de trabalhar. Isso. Eu fazia isso. Eu fazia isso. Você fazia também? Óbvio. Obrigado. Achava que só eu fazia isso. Aí antes de pegar o trânsito assim, de BH, nada comparado com São Paulo, né? Eu estou colocando o capacete da salvação. Eu fazia isso. Cara. E ainda tinha um espelho no meu quarto, de corpo inteiro. Pois é. Eu fiz muito isso. Eu estou colocando agora, né, a couraça da justiça. Meu Deus, que vergonha. A gente passa muita vergonha de conhecer o Rema. Eu acho que naquele momento o anjo falava assim, meu Deus do céu, lá vai ele. Não, ainda bem que você pensa no anjo, eu penso no diabo. Rindo da minha cara. O diabo chamando o inferno todinho. Olha o crente maluco ali. Vem cá pra vocês verem. É desse jeito, meu. Então, assim, a gente não consegue compreender o que Paulo quer dizer às vezes ali. Está dizendo, olha, coloca a bastante salvação, traga na sua memória o tempo todo que você é salvo. Blinde a sua cabeça, blinde a sua mente com a salvação, né? Tenha no seu coração a consciência que você é justo. A couraça da justiça. Rafa, eu acho que aí a gente vai entrar num... Deixa eu só te interromper aqui. Num campo que é... Como assim eu sou santo? Eita, vou até beber um gole de água. Porque, eu não sei você, se você já, por óbvio, já deve ter entrado nesse embate, e já que você citou o Rema no sistema prisional, eu estava ministrando lá, eu falei assim, gente, então, depois que a gente aceitou a Cristo, nós nos tornamos santos, tal, papapá, e aí teve uma pessoa que estava no auditório e falou, ficou bravo. Não, eu sou pecador. E aí a pergunta que eu faço, mas pecador entra no céu? Não, aí meio que dá um curto-circuito e a pessoa fica, não, como exercer a autoridade se eu não sei que eu sou justiça de Deus? Como exercer a autoridade? Não tem como. Eu preciso compreender quem eu sou em Cristo, eu preciso compreender a fé do tipo de Deus, e eu preciso compreender que não é pelo meu esforço humano. Eu não sou santo porque eu quis ser santo. Isso é um ponto até de humildade que a gente tem que entender. Jesus quis. E eu tenho que aceitar. Eu sou santo porque Ele quis, porque Ele quer. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a trazer essa devoção de volta. Eu tenho falado nos últimos dias, de algum jeito, sabe, Wilson? Em todas as minhas aulas eu tenho colocado o assunto da idolatria.
o tanto que eu percebi que a gente precisa trazer de volta esse senso comum. Ele quis. Então, não aceitar a santidade é um ato de arrogância. Não aceitar que eu sou santo é ser arrogante. Porque não é sobre a obra. Não fui eu que morri na cruz por mim mesmo. Foi alguém que pagou o preço por mim. A vida que era dele, ele não viveu, para que eu pudesse viver. Aquilo que era de direito dele, ele abriu mão, que é o Cristo. Ele abriu mão para que eu pudesse hoje viver. Então, viver em santidade, em um processo de santificação, é resplandecer e é responder aquilo que Jesus é. Então, eu não sou santo porque eu faço coisas boas. Eu sou santo porque Jesus morreu por mim na cruz. E ele decidiu, esse é o primeiro ponto, que eu sou santo. E pronto. E ponto. O segundo ponto é receber isso de coração. E aí vai entrar o processo de santificação. E é uma coisa que eu sempre falo, né? A questão do pecado. Então, vocês aí nessa escola, vocês são um bando de hereges. Porque vocês falam que nós não somos mais pecadores. Eu sou um pecador redimido. Para mim já é doente, já é bipolar. Pecador e redimido não vai dar conta. Ou você é pecador ou você é redimido. Os dois não dá. Né? Porque redimido é processo de redenção, é comprado de volta. Não faz sentido. Exatamente. É bipolaridade aí, né? Ou é pecador ou é redimido. Mas é uma coisa que eu sei que é um exemplo até bobo às vezes, mas para simplificar, né, eu falo assim com os alunos: quem aí faz pão ou faz bolo? Aí alguns levantam a mão, outros não. Geralmente as doninhas, né? Eu faço, meu filho, eu faço bolo. Né? E aí, isso faz dela uma confeiteira? Não faz. Isso faz de alguém que faz um pão, um padeiro? Não faz. Então, quer dizer que quando eu peco, eu erro aqui e ali, faz de mim um pecador. Isso não é mais quem eu sou. Isso não mais representa a minha vida. Não está na minha natureza. Não está mais na minha natureza. Isso. Agora, é claro que eu vou errar. E se eu errar, eu vou pedir perdão junto ao Pai. E saber que eu tenho um advogado junto ao Pai, pronto para interceder por mim. Meu irmão, Jesus está trabalhando hoje ao seu favor. A gente pensa que Jesus está lá no céu de boa. Não, a palavra fala que ele é o nosso sumo sacerdote. Tá de boa. Amém? Ele está de boa, olhando para a terra. Não, ele está trabalhando muito. Né? Ele trabalha em prol a sua vida e a minha vida. Ele é nosso sumo sacerdote. Então, o nosso advogado é saber que alguém pagou o preço. Aí eu volto no ponto da consciência. A gente volta, né? A gente vai voltar sempre no ponto da mente, do campo da batalha da mente. Ali se forma a guerra. Né? A Bíblia fala de sofismas, dardos inflamados, fala de paredes, fortalezas que foram criadas. Né? A mensagem central do apóstolo Paulo em Romanos 12, o ápice da sua carta. Ele vai finalizar a carta em 16, mas o ápice da sua carta ali, que chega no 12, é: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Né? Paulo vai desenvolvendo desde o capítulo 1, como que a ira de Deus se manifesta, como Deus vai contra o pecador, mas como Deus ama o pecador. Paulo vai trazendo um contraste da lei, do pecado, da graça, da justiça, o tempo todo, para chegar onde? Na mente. Isso. Porque é na mente que vem o medo. Nós voltamos ali no ponto do medo. Isso. É na mente que vem a insegurança. É na mente que, hoje em dia as pessoas falam, né? Vai virar essa chave, né? Essa chave para a sua vida. Basicamente renova a sua mente. Isso. Né? Mas eu te interrompi, você estava falando da armadura de Deus. Sim. Eu abri o parênteses. A gente foi, gente. Aqui fluiu. Não, foi tremendo. Mas voltando, então quando eu achei que você ia citar já os dois livros do Rick Renner, que para mim são espetaculares, que é o Armados para o Combate e também... O melhor livro de autoridade espiritual. Então, mas para mim, você tem que ler esse livro junto com Na Zona de Combate. Porque não li, gente, confessar, não li Zona de Combate ainda dele. Ah, então você ficou pendente quando ele fala assim, porque no capítulo 6 da Zona de Combate, eu falei, não é possível, gente. O tempo todo. Todo o tempo. E assim, eu falei que não é possível, eu preciso ter esse livro aqui. E ele cita de uma forma maravilhosa a respeito da armadura, né? E isso reflete na nossa autoridade. Porque se eu não sei, e aí a brincadeira que a gente fez aqui de vestir a armadura, que é só patético. Eu fiz isso. Não, eu também fiz, estamos tudo junto aqui. Isso para mim, ele demonstra para mim muito como que nós temos que nos posicionar. E, Rafa, para a gente encaminhar para o fim, deixa eu te fazer uma pergunta, como que a gente exerce essa autoridade?
Porque tudo bem, eu vou transformar a minha mente, eu vou ter um novo posicionamento, eu já sei quem eu sou em Cristo, mas como que eu exerço essa autoridade? Né? Eu vou sair desencapetando todo mundo aí? Como que é isso, né? À luz da palavra? Eu acho assim, eu vou voltar mais um ponto, né, à luz da palavra. Eu acho que vou para o ponto da consciência. Ele é muito forte, né, de saber o tempo todo, trazer à mente. Vou te dar um exemplo. Esse exemplo transformou a minha vida. Lendo um livro do Bill Johnson, Um Céu Invade a Terra, Bill Johnson fala sobre João Batista. E João Batista é quem? O primo de Jesus, né? E o primo de Jesus, ele sabia quem era Jesus. Eu tenho algumas afirmações de João Batista que são muito sérias. Ele fala, por exemplo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista fala, eu não sou digno nem mesmo de desamarrar a sandália dos seus pés. João Batista também fala, eu deveria ir até você, você vem até mim. João Batista fala que você cresça e que eu diminua, correto? São falas de João Batista. E um ponto também muito interessante, Maria está grávida de Jesus, Isabel está grávida de João, elas se encontram, e o que está dentro de Isabel reconhece o que está dentro de Maria. Então, João Batista sabia quem era Jesus. E também ele presenciou algo fantástico, ele viu o céu se abrir, e Jesus sendo validado. Esse é meu filho amado. Então, João Batista sabia ou não sabia quem era Jesus? Sabia. Porém, João Batista foi preso. Isso. E se você ler lá em Mateus capítulo 11, ele está preso, está no cárcere, e ele manda os seus discípulos ir até Jesus. E faz a seguinte pergunta. Pergunta para ele se ele é o que há de vir ou se eu tenho que esperar outro. Isso. E aí eu me bugo. Como um cara que fala, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como que um cara que fala que ele cresce e que eu diminua. Como que um cara que fala, eu não sou digno nem mesmo de desamarrar a sandália dos seus pés, agora tem a audácia de perguntar se ele é o que há de vir ou temos que esperar outro. O que mudou na vida de João Batista? Circunstância. Ele não está mais no deserto pregando. Ele está no cárcere e a sua cabeça vai ser pedida. Quando a circunstância de João Batista mudou, a mente dele foi junto. Uau. E olha a resposta de Jesus para João. Vai lá e fala para João. O cego enxerga, Isso. o coxo anda, o surdo ouve, aos pobres é pregado o evangelho. O que quer dizer essa resposta? Diga a João, não foi porque a circunstância dele não mudou que eu mudei. Uau. Diga a João que eu sou o mesmo. Eu não mudei. A circunstância dele não teve alteração, mas eu sou o mesmo. Uau. E aí, João sofre na consciência. E porque ele sofre na consciência, no final de sua vida, né, ele questiona o ministério de Jesus. Eu vou trazer isso para os dias atuais. Nós nascemos de novo, sabemos quem Jesus é, vivemos uma vida para Deus, fazemos o rema, fazemos escola de ministros, vamos para a escola de missões, pregamos a palavra, casamos, vivemos, aí vem as circunstâncias da vida, vem as prisões da vida, que quer roubar o quê? O meu governo. Uau. Quer roubar a minha autoridade. O diabo quer que eu seja derrotado. Ele é o inimigo derrotado, não eu. Mas o diabo vem para roubar meu governo. E aí, o que eu tenho a tendência de fazer? Eu só enxergo as grades que estão na minha frente. Eu esqueço que Jesus não mudou. Eu esqueço que ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a minha consciência vai querer brincar comigo. Ela vai querer que eu enxergo, né, as cadeias da minha vida. Ela vai querer que eu enxergue as grades que estão ali diante dos meus olhos. Ela não vai querer que eu enxergo o que Jesus está fazendo. Então como é que eu exerço a autoridade? Primeiro ponto, eu seja consciente que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E que ele não muda. Aleluia. Ele não muda. Não é porque a minha circunstância não mudou que Deus mudou com ela. É uma coisa que a gente fala muito dentro do remo. Experiências pessoais não vão alterar a veracidade da palavra. Verdade. Não pode alterar. Então, Verdade. esse é o primeiro ponto. Eu sou consciente que ele me deu governo, que ele me deu autoridade. E eu já venci. Aleluia. Já venci. Eu não vou vencer. Eu já venci. Aleluia. Eu sou mais que vitorioso. Isso é um fato. Não é a minha conta bancária que vai definir se eu sou vitorioso ou não. Não é o que eu tenho de condições financeiras, pessoais, emocionais,
cargas, sintomas, relatórios médicos que vão definir que eu sou mais que vencedor, não. Eu amo uma frase do pastor Humberto. Se um dia ele ver esse podcast, pastor Humberto, sou seu fã. O pastor Humberto de Recife fala que crente não morre, crente é promovido. Isso. Muda de endereço. Ou seja, vitória está escancarado no nosso nome. Está escancarado na nossa vida. E a gente tem que ter essa consciência. Eu exerço autoridade consciente da obra da cruz. Eu exerço autoridade através do nome de Jesus, sabendo como é que esse nome funciona. Que não é um jargão, que não é mais um momento hyper, não. É um nome que está sobre todo nome. Então, esse é o ponto. Eu sempre vou voltar para a consciência, sempre voltar para a revelação. Uma coisa é você saber que pode. Outra coisa é você ter a consciência que pode. Muito bom. Isso faz toda a diferença. Uma coisa é você saber que o copo que está aqui está disponível. Outra coisa é você ir até esse copo, pegar esse copo e beber daquela água. Então, o que eu falo da autoridade espiritual ou da autoridade do crente, da vida em Deus, é isso. É não só saber que está disponível, é você beber dessa fonte e usar essa autoridade. E aí você pode contar um monte de milagres que eu já vivi na minha vida, e eu acredito que você já viveu na sua vida, Amém. como testemunho pessoal, onde nós conscientizamos corretamente e usamos ali a nossa autoridade e, de fato, acontece, porque Deus não mente. Amém. E eu acho que esse é o primeiro ponto. A parte prática é isso. Tenha consciência. Olha para a história de João Batista. Ele sabia quem era Jesus, mas ele só viu grade. Então, tira os olhos da grade, coloca os olhos em Jesus. Tira os olhos do problema e coloca os olhos em Jesus. Eu não vou conseguir resolver meu problema da conta que está vencida. Não adianta eu ficar doido. Não adianta. Não adianta eu querer correr atrás não adianta. Cada dia tem o seu mal. E tem o maná de hoje, vai ter o maná de amanhã. E eu tenho que viver o maná de hoje. Amém. E ponto. Então, eu vejo que algumas coisas, além de falar de como eu exercer essa autoridade, eu vejo que tem 3 coisas principais que o diabo usa para roubar essa autoridade: ansiedade, medo e insegurança. Que são os inimigos da fé. Totalmente. Então, assim, é o que o diabo tem o tempo todo para tentar tirar você de uma posição que já é sua. Você não está brigando para chegar lá, você já está lá. Jesus já te colocou lá. Sabe, eu vou, para a gente poder encerrar, contar esse testemunho. Estava em Vitória, num curso missionário, 5 anos atrás, de uma mulher que eu admiro muito, chamada Andréa Vargas. É um curso de temática humana, e esse curso é sobre sexualidade humana, e era um curso sobre cosmovisão e sexualidade humana. E eu fui ver com a Andréa. Tem mestrado pela Mackenzie, uma mulher de Deus, e eu estava estudando com ela, contando um testemunho de uma menina que valeu a pena só ouvir essa história. Mudou muito a minha matéria de autoridade do crente ali, a partir dali. Ela conta uma história de uma menina que não era cristã, sofreu um acidente lá em Vitória, ficou tetraplégica. Tem hora que eu dou uma travadinha na língua, tá? Não, mas aí você já emenda nas línguas, tá tudo Rabadaxará. certo. Isso, tá tudo certo. Ela só mexia do pescoço, nada funcionava do pescoço para baixo. Acabou que nesse processo do acidente dela, ela conheceu Jesus, ela descobriu o acesso da cura, começou a desenvolver uma vida com Deus, um relacionamento com o Criador, ter uma vida com Deus. Em um de seus devocionais ainda não tinha se manifestado a cura nela, como ela acredita que pode se manifestar, e eu também acredito. Nem sei se ela está curada ou não. Se ela tiver, manda aí para a gente depois chegar até Amém. você. Mas ela, em uma oração, ela teve uma experiência muito forte. E nessa oração, ela falou que o próprio Jesus falou com ela. Chegou assim para ela: e aí? Como é a sensação? E ela perguntou: qual sensação? De eu dar um comando e o corpo não responder. Ela falou assim: muito ruim. Ela é ruim, né? A cabeça dá uma ordem e o corpo não responde. Aí ela falou assim: por que disso? Ele falou assim: porque às vezes é assim que eu me sinto com a minha igreja. Eu sou cabeça e ela é o corpo. Eu dou o comando, mas eles não estão mais conscientes. Parece que eles não querem executar. Uau. Não querem fazer. Então, assim, Jesus não mudou. Amém. Ele continua dando os mesmos comandos. Curai os enfermos, expulsai os demônios. Quem não está fazendo é a gente. Quem não está exercendo isso sou eu e você. E eu não vou exercer isso de boca fechada. Eu vou ter que abrir minha boca.
Eu vou ter que confessar a respeito daquele assunto corretamente. Eu vou ter que mudar aquilo pelo poder da palavra. Então, eu não posso receber um comando do cabeça, que é Jesus, e não ter uma ação correspondente. Voltamos para a fé, né? Novamente. Amém, de novo. De não ter uma ação. Eu tenho que ter eu tenho que ser obediente. Porque o cabeça comanda o corpo. Amém. E eu sou o corpo. Então, eu acho que é nesse ponto. Seja consciente que você já é mais Amém. que vencedor. Que vitória é o seu nome. Amém. E que Jesus já desfez toda a obra do diabo. E que você está numa posição, não é acima, é muito acima de principados e potestades. Amém. O máximo do máximo que o diabo pode chegar nos seus pés, na sua vida, é aqui no seu sapato, na sola do seu pé. Nada disso. O diabo não tem poder sobre você. Amém. Nós já vencemos. E o nosso papel é resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. E eu lembro de Janaína Albuquerque, uma outra pessoa que eu amo muito também, que eu aprendo muito com ela. Ela fala, nós não podemos fazer o processo contrário disso. Nós estamos resistindo a Deus e cedendo para o diabo. É o contrário. Eu resisto o diabo e cedo para Deus. Amém. Me inclino a Deus. E ele vai fugir de mim. Amém? Pessoal, o que você achou desse banquete aqui? Eu não sei quanto a você, mas eu falo uma coisa que, assim, uma vez eu ouvi um mestre falando, acho que foi na escola de ministros, que ele falou assim, você já parou para perceber, quando um mestre está diante de outro mestre, um fica bebendo da água do outro, e é como se fosse aquela fonte fluindo, e você está ali, e você fica embebecido. E que bom que você atendeu o nosso convite. Na verdade, Amém. Também não foi um convite, gente. Ele estava no culto aqui, a gente, pegou e falou, você vai dar aula aqui para nós, você vai sentar com a gente aqui no nosso podcast. Gente, olha que maravilhoso você vê. Em menos de 1 hora, você teve um gostinho do que é a aula de autoridade do crente. Você já parou para pensar, você sentado, assistindo essa aula e mergulhando nessa água? Você já parou para pensar nisso? Mas, Rafa, para a gente terminar, isso não estava combinado, para a gente terminar, eu vou te dar 2 desafios. Fala aí. Se você tivesse que resumir essa aula de autoridade do crente em um versículo, qual seria? Lucas 10, 19. Muito bem. E o segundo desafio é, o que você falaria para as pessoas que estão te assistindo hoje em relação ao Rema? Eu falaria que talvez você pode estar sendo como eu quando eu tinha 20 anos, buscando um curso de teologia para querer compreender Deus. Eu acho que quem é cristão passa por esse dilema de querer compreender de fato quem é Deus. Eu passei por isso aos 20 anos. E o Rema não tem a obrigação de me explicar quem é Deus, mas ele me ensina uma vida prática. Amém. Eu acho que eu não tenho problema nenhum em falar isso. O Rema foi um divisor de águas na minha vida. Eu fico brincando, eu acho que eu nasci de novo depois do Rema, tá? Eu não sei. Você deixou de usar a armadura de Deus da forma errada. Depois, no meio do processo ali, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu sou muito suspeito de falar dessa escola que transformou a minha vida. E uma coisa que eu queria deixar bem claro. Talvez você chega na escola e olha o valor da matrícula e fala assim, cara, com isso eu faço uma faculdade, com isso eu faço um outro curso. Eu não estou dizendo que essas coisas não são válidas, tem o seu lugar e tem a sua estação. Mas eu acredito que se Deus te chamando para essa estação, não fica olhando se isso é possível ou não. O que você aprende no Rema é para a eternidade. Amém. Talvez assim, o que você vai fazer na sua faculdade vai servir muito bem para esse tempo seu aqui na Terra. Mas o Rema salva a sua eternidade. Amém. Então, de verdade, se você puder estar nessa escola, esteja correndo. Eu sou um fã número 1 dessa escola. Amo demais da conta. Pessoal, eu não tenho palavras, porque foi tremendo. Amém. Tudo isso que a gente ouviu. De verdade, assim, para mim, eu saio daqui, como diz o apóstolo Paulo, com o meu depósito cheio de tudo isso que a gente ouviu. Imagina, eu ouvindo tudo isso, bebendo disso aqui, imagina você. Experimente o poder de ser Rema. Se você tem a oportunidade, venha, faça a tua matrícula, faça a tua inscrição.
você vai entender o que significa 10 anos em 2 anos. Deus te abençoe. Rafa, brigadão. Eu que agradeço. E da próxima vez vai ter pão de queijo. Ah, valeu. Vem mais feliz ainda. Deus Pão de abençoe. queijo. Tchau, gente.